Eu acho muito difícil de me definir, até porque eu acho que nós não nos devemos definir assim tanto. Devemos manter um bocadinho a porta aberta para outras definições entrarem e saírem. Eu acho que o meu medo de chegar ao final da vida e perceber que não aproveitei e não segui aquilo que realmente o meu coração queria, esse meu medo é muito maior do medo de mudar. Porque mudar pode ser assustador, mas eu tenho um medo maior que abafa o outro medo e eu acho que eu lido então assim um bocadinho com isso. Então a minha capacidade de mudar é muito grande, acho que está muito desenvolvida. E a minha coragem também está ligada um bocadinho a este. A coragem e o medo andam sempre juntos, não é? Então eu arranjo coragem baseada neste meu medo de morrer sem ter aproveitado nada. Olá, eu sou a Mafalda, sou Health and Performance Coach. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Supera-se. Hoje temos connosco Diana Branco. Vamos falar um bocadinho da sua jornada em busca do seu propósito, da sua missão, da importância que isto teve no decorrer da vida dela, algumas das dificuldades que sentiu ao longo de todo o processo, mas também todas as vantagens que teve em ser verdadeira com aquilo que acredita ser o seu propósito. Espero que este podcast vos inspire a procurar o vosso propósito. Olá a todos, o meu nome é Mafalda e este é o podcast Supera-se. Aqui vou falar de saúde, seja comida, exercício físico, sono ou tudo o que te possa ajudar a ser a tua versão super. O objetivo da Supera-se é conseguir criar uma comunidade de outliers, pessoas fora do normal, pessoas que querem estar constantemente a melhorar e que não se contentem com estar bem, mas querem estar ótimas, pessoas que não têm medo de lutar pelos objetivos e pessoas que querem ser super. Olá Diana, seja muito bem-vinda ao podcast Supera-se. Estou muito contente por te ter aqui hoje comigo. Obrigada. Já sabes que eu adoro falar, então para mim também é um prazer. Há uma pergunta que eu costumo fazer sempre no início destes podcasts, e tu já viste alguns podcasts meus, já sabes, então já não é uma surpresa. Não fazem todos, mas fazem na maioria. Quem é a Diana? Yeah. Eu já ouvi os seus podcasts, como sabes, e já tinha ouvido essa pergunta, mas eu nunca iria conseguir tipo, treinar para responder essa pergunta, porque primeiro a resposta está sempre a variar, não é? Ao longo do tempo. E segundo, eu acho muito difícil de me definir, até porque eu acho que nós não nos devemos definir assim tanto. Devemos manter um bocadinho a porta aberta para outras definições entrarem e saírem. Mas, assim, no atual, quem eu sou? Eu normalmente tento fugir à parte, a definir-me consoante aquilo que eu faço na vida ou consoante o curso que eu tirei. Então eu não vou tentar evitar isso, mas como aquilo que eu faço na vida é hoje em dia aquilo que me define muito, porque o que eu faço como trabalho está muito ligado àquilo que eu considero ser a minha missão de vida. Então eu aí acho que posso me definir um bocadinho com isso. Então eu sou neste momento cozinheira, um, e sou vegetariana. Também poderia fugir um bocado a esta definição, mas como isso me define tanto e faz tanto parte da minha vida, então sou vegetariana e faço comida vegetariana para outras pessoas neste momento. Já passei por imensas experiências até chegar aqui, mas gosto muito de CrossFit, então isso também faz parte um bocadinho da minha pessoa. CrossFit e desporto no geral. E adoro natureza, animais, foi por eles que eu me tornei vegetariana. E gosto muito de falar sobre desenvolvimento pessoal. Portanto, eu sou um ser muito inquieto, nunca estou no mesmo sítio e tenho uma vontade enorme de viajar e de conhecer o mundo. Então, pronto, tudo combina, não é? Sou uma pessoa inquieta, não gosto de estar no mesmo sítio, e tento levar a minha vida assim, que é tento encontrar o meu ponto de equilíbrio, se bem que não existe, Sim. mas ando a tentar encontrar aquele estilo de vida que me deixa mais feliz. Portanto, eu sou essa pessoa insatisfeita e inquieta que procura a felicidade e procura estar um bocadinho mais em equilíbrio. Sim, Acho, mas acho por que acaso eu acho uma coisa que tu pode parecer que és insatisfeita por estar sempre à procura de algo, digamos, para
preencher, mas por outro lado também acho que tu consegues aproveitar, e eu que já te conheço também um bocadinho fora da parte também da VEG, que também já vamos falar um bocadinho mais à frente, acho que és uma pessoa que, apesar de procurar isso, consegue ao mesmo tempo ir aproveitando e não estar sempre na constante insatisfação, que é muito bom porque tens a parte de, ok, quero sempre melhorar, mas ao mesmo tempo não estou sempre insatisfeita por não ter chegado onde qual seja o objetivo onde queres chegar. Sim, concordo contigo, mas isso tem sido um trabalho que eu tenho feito, porque eu lembro-me de há uns tempos atrás a focar-me imenso nos meus objetivos e nos resultados, mas depois comecei-me a perceber que quando chegava a esse resultado, eu só pensava no próximo e nunca chegava a sentir-me satisfeita, feliz, grata por ter chegado ali. E também não Sim. tinha aproveitado o caminho. Estás a ver? Tipo, depois de me aperceber disso é que, e também ao ler várias coisas e ouvir várias pessoas a falar sobre esse assunto, comecei a perceber que o que faz mesmo sentido é tu, ok, tens objetivos, queres resultados, mas o caminho até lá é muito mais interessante do que propriamente quando lá chegas. Então Certo. temos mesmo que aproveitar este caminho de falhas, de erros, de tentativas, de rir de ti própria, de Sim, sim. aprenderes. E Até porque sim, o processo e a caminho para lá chegar pode ser, sei lá, um mês, 6 meses, um ano, enquanto que o chegar lá é se calhar um dia ou uma hora. Então faz exatamente. muito mais sentido tu aproveitares o caminho, tu aproveitares os 6 meses, um ano, do que Yeah. propriamente aquela hora que se calhar pode trazer uma satisfação Momentânea. ligeiramente maior, mas depois vais ter um crash maior, vai ser uma satisfação momentânea. Eu acho que quando as pessoas se focam muito no resultado, têm momentos de felicidade mesmo muito curtos. Sim. E a felicidade eu acho que é o global, então deveria estar no processo e não no final, no ponto final. Certo. O que é que achas que te fez mudar essa perspectiva de mais de resultados para uma mais de aproveitar o caminho? Vá lá. É mesmo isso que eu não queria desperdiçar a minha vida. Há pessoas que têm medo de morrer, há pessoas que têm medo de alturas, há pessoas que têm vários medos. E eu tenho notado pronto, com o processo de desenvolvimento e de pensar o que é que eu, tipo, olhar para mim, que eu tenho mais medo de quando chegar ao final da minha vida, ou estiver numa cama de hospital, ou que seja, whatever, e ter medo de achar que não aproveitei suficientemente esta oportunidade que é a vida. O meu maior medo é esse, é chegar ao final da minha vida, seja ele quando for, nós nem Sim. sabemos, ainda por cima, Certo. e perceber que não aproveitei. Então, toda a pesquisa que eu faço é um bocadinho em prol disso, que é evitar ao máximo chegar lá e não ter aproveitado. Então, lá está, eu percebi que não é os resultados que me vão trazer essa felicidade, é o processo. Então, e depois, ao ler vários livros também relacionados com isto, toda a gente fala disto nesses livros. Não sei se eu ando a escolher os livros consoante aquilo que eu quero, mas todos esses grandes pensadores e pronto, pessoas Sim. que pensam na filosofia da vida e não sei o quê, dizem isso também e confirmam um bocado este modo de pensar. Sim, sim, eu acho que faz todo sentido. Não quer dizer que não possas definir objetivos, porque os objetivos guiam-te, independentemente de teres que aproveitar o caminho, os objetivos vão-te guiar se queres ir mais para a esquerda, mais para a direita, etc. Mas há que aproveitar o caminho, senão é como estamos a falar, é aquela uma hora de. E Felicidade já instantânea. Certo. E já há vários, sei lá, os estudos, por exemplo, de pessoas que ganham Euromilhões. Que as pessoas têm um pico de felicidade muito grande quando ganham Euromilhões, mas passado uns anos, as pessoas que eles analisaram que ganharam o Euromilhões, passado uns anos estavam mais tristes do que antes de ter ganho o Euromilhões. Yeah. Porque, Muito possivelmente porque essas pessoas não definiram o propósito de vida delas, nem a missão, ou as várias missões, vários sim, sim, propósitos, sim. e acabaram por não ter um sentido pelo menos para usar esse dinheiro, não é? Porque Certo, as pessoas querem muito ganhar dinheiro, mas depois não sabem quando fazer com ele. certo. Sim, sim, é Se calhar verdade. isso é
importante era saber o que fazer com ele. E pegando aí um bocadinho na parte que estavas a dizer das pessoas não saberem muito bem um bocado o que é, digamos, a missão e, digamos, o propósito delas, como é que achas que começou a tua busca com o teu propósito e o que é que querias fazer e neste momento como é que tu vês este propósito e a tua missão? Como é que começou a busca? Pronto, eu se calhar sou uma seeker, uma buscadora desde sempre, não é? Não me lembro de nenhuma fase da minha vida em que eu não procurasse alguma coisa. Então, mas comecei a perceber que seria esta, que eu vou explicar a seguir, a minha missão de vida, o meu propósito, ou a minha driving force, ou o que seja. Comecei a perceber que quando mudei a minha alimentação, que foi assim um bocadinho de um momento para o outro, eu sou vegetariana e consumia carne e peixe e gostava muito. O meu prato favorito era cozida à portuguesa, portanto tinha lá todas as carnes e mais algumas. Mas sempre fui muito sensível em relação a animais. Então nunca quis ver esses vídeos que se andou a publicitar há uns tempos atrás e continua, mas pronto, eles já são um bocadinho antigos. Nunca quis ver, mas eu interessava-me por alimentação saudável, no geral. E ao ver um seminário, a pessoa que estava a dar esse seminário resolveu meter um vídeo de matadores e etc. no meio do seminário, mas eu não sabia, não é que isso ia passar. Mas eu passei os 3 ou 4 minutos era só uma pequena parte desses vídeos. Passei os 4 minutos a chorar babirranho. E aí percebi que não fazia sentido para mim continuar a ser conivente com este tipo de indústria. Então eu acho que foi aí que eu comecei a perceber que talvez a minha missão de vida fosse transmitir, dar a conhecer a alimentação vegetariana a um maior número de pessoas para que se começasse a anular estes mitos que existem, que agora já não são tão prevalentes, né? Que a alimentação vegetariana é só comer alface, que nós não podemos ser atletas e comer comida vegetariana, precisamos de muita proteína animal, nanana. Então eu comecei a perceber, ao ouvir também o meu coração, porque sempre que falo nestes assuntos eu noto que fico muito mais, não é nervosa, mas entusiasmada. Os olhos brilham, que sentes também no teu coração, sim. Eu não consigo estar de séria, começo assim a gesticular muito, rio muito, acho eu. E não consigo ficar calada também em certas situações. E depois também o meu choro é um indicador. Eu sigo muito o meu choro, não sei, quando estou mesmo triste é diferente, mas o meu choro de felicidade ou de emoção faz-me conectar com o meu coração. Então eu percebo que quando eu me sinto emocionada com certos assuntos é porque esses assuntos são os meus assuntos. E o assunto realmente do veganismo, o assunto do veganismo e dos maus tratos aos animais é o meu assunto. Então acho que foi aí que eu comecei a perceber que seria este o meu caminho. E as pessoas também começaram a dar feedback e muitas sentem-se inspiradas por isto, pela forma como eu comunico o veganismo. Pronto. Eu não ando a tentar mudar ninguém, mas dou o meu exemplo. Eu faço desporto, não é? Como tu sabes, faço crossfit e sou das mulheres mais fortes da boxe. E digo isto um bocadinho com medo, com um bocado de vergonha e de não parecer humilde, mas é verdade. E eu não como carne nem como peixe. Portanto, para elas é um exemplo. As pessoas começam a olhar para mim e dizem: Diana, como é que tu tens força para fazer isso? E eu digo-lhes que é do tofu e do grão de bico. E pronto, eu acho que assim vou influenciando aos poucos, sem dizer não, tens que ser vegetariano, porque isto, porque aquilo. Aos poucos, as pessoas vão começando a ficar convencidas. E isso deixa-me super feliz. Sim, eu acho que às vezes pode ser preciso aquele choque, lá está, como tu tiveste o choque de ver o vídeo, de quase, não foi obrigarem-te, porque estavas lá e de que remédio tiveste que ver o vídeo, senão tinhas que ir embora, não é? Mas às vezes pode ser preciso este choque de realidade, mas para a maior parte das pessoas, elas não vão mudar porque alguém as obriga, elas vão mudar porque se sentem inspiradas com alguma coisa à volta delas. Costuma-se dizer que tu mudas só por inspiração ou por sofrimento, ou seja, quando entras num fosso
de dor, aí queres mudar, ou então quando te sentes Certo. inspirada por outras pessoas. E Sim, pronto, podemos exatamente. pela inspiração. Eu prefiro andar pela inspiração do que andar Certo, pelo é isso que eu ia dizer. sofrimento. Estás no caminho de inspirar. Sim, sim. E de ser Faz todo inspirada sentido. também, porque eu considero que há pessoas que mudam alguma coisa na vida quando chegam a uma depressão ou pronto, a alguma fase menos boa. Eu nunca Sim. cheguei a passar por essa fase, mas sempre foi por inspiração, por ver outros exemplos, outras pessoas. E sim, não tenho uma história trágica para contar, acho eu. Pelo menos até agora acho que não, porque às vezes há coisas que nós não nos lembramos. Sim. Mas acho que não, lá está, também não, e eu gosto, e também falei um bocadinho disso num dos meus últimos vídeos, que não precisamos ter uma história trágica para, para merecer trazer a nossa história ao mundo. Porque cada história é uma história, e independentemente, se calhar, de eu poder ter uma história semelhante a uma pessoa ao meu lado, se calhar para mim marcou-me muito, porque eu vivia de uma determinada maneira, comparativamente a outra pessoa que pode ter uma história semelhante. Por isso acho que, independentemente de, por exemplo, tu achares que não tiveste um grande sofrimento, se calhar não tiveste um grande sofrimento porque tiveste a capacidade de aproveitar e de ver essa determinada coisa que aconteceu com os olhos diferentes e não interpretas esse evento de uma maneira tão Uhum, negativa. Soubeste retirar o bom dessa história, por exemplo. sim. Tu descobriste o propósito, então querias mostrar às pessoas que era possível comer alimentação vegetariana e vegana e continuar a ser saudável, continuar a fazer exercício físico e que era bom e que era possível não comer só alface e comer comida saborosa. E como é que puseste, digamos, esse propósito em prática, digamos? Olha, então agora vou introduzir que a minha formação académica é Biologia, sou bióloga, fiz a licenciatura, o mestrado e quase que fiz o doutoramento. Mas foi nessa altura do doutoramento, que eu não estava a fazer doutoramento, que eu comecei a mudar de alimentação. A biologia não estava a ser, não me estava a preencher. Eu sentia que tudo o que eu fazia não ia mudar em nada, não ia mudar nada no mundo. Não estava a sentir a conexão. Sim. E estava a ser super difícil escrever a tese, não me estava a sair. E eu até sou uma pessoa bastante criativa, mas aquilo não. Esquece, estava a ser um sofrimento. Olha, afinal já passei por sofrimento. Então surgiu a oportunidade, quando conheci a minha primeira sócia, surgiu a oportunidade de criarmos o nosso próprio negócio. Que não é o que é hoje, mas começou de outra forma, mais com snacks. E pronto, comecei a entrar na área do empreendedorismo. Pronto, criámos Sim. nossa empresa e ela tem vindo a mudar ao longo do tempo. Entretanto já não é a mesma sócia, entretanto sou só eu, e comecei a desenvolvê-la consoante aquilo que seria mais, teria mais ligação comigo, que neste momento é a Veggie2Me. Também já passou por várias fases, já tive uma fase só em que cozinhava as marmitas e entregava em casa das pessoas, todos os dias, refeições frescas. Depois passei por uma fase em que tive um restaurante durante um ano para experimentar, que tinha muito aquela ideia romantizada de um restaurante, e que também acabou porque percebi que não era bem aquilo que eu queria para a minha vida. E neste momento estou a fazer personal chef, que é vou à casa das pessoas, faço a comida Uhum. para as pessoas, personalizada para as pessoas, ajustada aos seus regimes. É sempre vegetariana, mas ao regime que elas estejam a seguir, ao plano nutricional que estejam a seguir, ou aquilo que elas Sim. prefiram. Um, e eu tenho feito isto desde 15 de fevereiro, foi quando eu comecei, e se calhar é muito cedo para dizer, mas acho que posso estar quase a encontrar aquilo que realmente está a encaixar com a minha forma de ver a vida. Portanto, eu tenho utilizado este meu negócio e tenho andado a ajustá-lo de modo a que não seja só um negócio só para ganhar dinheiro, ou só para ter estatuto, mas Sim. também para eu conseguir viver a minha vida da forma como eu a quero viver.
Portanto, Sim, sim, alinhada sim. com aquilo que eu desejo para ela. Que é isso que é mesmo muito importante, que é não só a parte de descobrir a nossa missão e o nosso propósito, que pode ou não estar ligado com a nossa parte profissional, conseguir não só encontrar o equilíbrio entre a nossa parte profissional, mas também perceber como é que conseguimos ser verdadeiros com aquilo que nós queremos, encontrar esse equilíbrio entre a parte profissional e a parte pessoal. Sim, E é um bocadinho o que tens feito. Mas sim. voltando um bocadinho atrás à parte da biologia e quando, digamos, fizeste a passagem para a parte de snacks e da veg e to me e todo o caminho que sucedeu até agora. Como é que, como é que foi esta transição entre a parte da faculdade, digamos, e de biologia? Se eu percebi bem, tu nunca chegaste a exercer na área de biologia, certo? Eu nunca enviei currículos sequer. Ok. Estavas a acabar, Porque estava estavas a a ter acabar o doutoramento, depois aí seria. o Pronto, doutoramento, sim. sim, estava a acabar. E nunca Ahm, cheguei a trabalhar mesmo. Eu sempre tive bolsas e assim, portanto nunca cheguei a sim. trabalhar mesmo em biologia. Como é que lidastes com esta transição entre a parte da faculdade e, digamos, aquilo que é considerado mais este caminho tradicional, que acho que já está a mudar um bocadinho, mas continua a ser o caminho tradicional de escola, faculdade, trabalho, se for preciso trabalho, mesmo trabalho para o resto da tua vida, Uhum. com esta transição entre isto e onde estás agora e a parte do pré-vegi, porque inicialmente não foi logo a vegi to me. Sim. Isso é uma questão super interessante e que eu gosto imenso de falar, porque também sinto que dou o meu exemplo a pessoas que se calhar não estão tão bem nos seus trabalhos e que não têm coragem de mudar, ou a coragem que têm para mudar. A coragem que têm para mudar não é maior do que o conforto que sentem e a segurança que sentem nos trabalhos, apesar de ser um conforto Certo. desconfortável. Mas não foi fácil, porque, principalmente relativamente à nossa família, todos têm uma expectativa em relação a ti, não é? E que por vezes essa expectativa, se tu não tomares conta e não tiveres atenção, não é a expectativa que tu própria tens para ti. Ou deixas-te influenciar pela expectativa que os teus pais, que não fazem por mal, criam para ti. E foi isso que aconteceu. Foi a minha maior dificuldade, foi admitir para mim mesma e à minha família que eu ia desistir Sim. de biologia e não queria mais trabalhar com biologia, pronto, como para o qual eu tinha estudado, porque eu continuo a trabalhar com biologia na vida, não é? Mas pronto, foi ter dito para mim e para eles, principalmente para os meus pais, que ia fazer outra coisa para a qual não tinha estudado. E depois a terceira parte é para os outros, que é tu vais ter clientes, vais ter um nicho-alvo e como é que tu vais dizer a esses clientes que tu tens um curso de biologia, mas vais agora cozinhar para eles, não Sim, tendo um curso de chefe ou um curso de cozinheiro ou um curso, pronto, um papel que diz que tu sabes cozinhar. certo. Um, foram essas três coisas que eu tive que ultrapassar. Eu própria, os meus pais e a sociedade no Yes. geral. Uhum. E não é fácil, tu precisas ter mesmo muita coragem para encarar isto tudo. E ter a coragem de dizer, não, eu agora sou cozinheira, eu já não sou bióloga. E, e eu quero mesmo cozinhar para vocês. E eu tenho capacidade de cozinhar para vocês sem um diploma. Em relação aos meus pais, foi muito complicado no início porque eles querem nos proteger muito. Certo. E Sim, sim. então a primeira coisa que eles nos dizem, apesar de não ser aquilo que nós queremos ouvir, é tens a certeza, cuidado, que depois podes não ter sucesso. Olha que estiveste a estudar tantos anos para a biologia e agora vais desistir. Olha que se vê lá se isso não dá dinheiro. Olha que não existe esse nicho no mercado. É um nicho muito pequeno. Todas estas palavrinhas que eles te dizem começam a fazer com que tu fiques na dúvida. Mas como eu sentia que isto era a minha missão, como fiz tipo, bati na mesa e bati com o pé no chão e fui Sim, teimosa e fui sempre. E pronto, segui o meu instinto. E entretanto, os meus pais já não ligam muito a isso, ou seja, eles já perceberam que eu continuei a ganhar a vida com o meu trabalho, já perceberam que existem clientes
e já não tenho tanto medo, então já não me falam muito sobre essas coisas. Claro que quando eu mudo, porque eu tenho vindo a mudar algumas vezes, eles ficam sempre com essa reticência, não é? Com esse medo. Será que, Diana, se Será calhar que tens estar mais um tempo a experimentar, para ver se é mesmo aquilo que queres? E eu facilmente mudo e eles não, são muito mais de ficar a insistir. Ainda ontem fui visitar os meus avós e tive outra vez que saber lidar com o que eles dizem. Ainda por cima os meus avós são mais velhos que os meus pais, não é? E ainda têm um pensamento ainda mais antigo, não é? Mais... sim, sim, isso é muito, não só cultural, mas também ah, tem a ver com a idade, porque basicamente vamos mudando aquilo que aprendemos e as nossas experiências muito com a fase, os anos em que vivemos. Claro. E E eles isso ainda é vivem lá, muito grande. ainda vivem lá no tempo deles, em que tinhas que ter um trabalho, manter-te nesse trabalho até ao final da vida e depois esperar até 65 anos, ok? Para ter o teu descanso e a tua reforma. Pronto, eles Sim. ainda estão muito Sim, nesse... e acho que se via muito o trabalho como uma obrigação e como um meio de ter dinheiro. Isto é, o objetivo Exatamente. do trabalho era um meio de ter dinheiro. E eu acho que nos últimos anos tem-se mudado um bocado a mentalidade para, ok, se o trabalho é mais ou menos um terço do tempo que tu passas no dia, convém gostares minimamente daquilo que tu fazes, ou sentiste minimamente satisfeito com aquilo que tu fazes. Um Exato. terço é uma parte considerável. E visto que passas outro terço, se dormires as horas do Dormir, dia certo, a dormir, dormir, sim, vamos lá ver que um terço da nossa vida toda certo, é que poderíamos aproveitar. Mas não pode sim, ser. Não, sim, não, eu também sou de acordo com o que tu dizes. Nós temos, não temos, porque não, cada um sabe de si, mas eu acho que seria melhor, seria mais inteligente se nós passássemos esse tal um terço da vida também a sermos felizes no trabalho. sim, E sim. Lá está, eu acho que hum, na minha opinião, eu concordo contigo. Eu sou uma pessoa que acho que se é um terço da nossa vida, pá, um terço é um tempo considerável, e nós estávamos a falar inicialmente da questão de aproveitar o processo. É que dinheiro é uma coisa que nós, seja mais fácil ou mais difícil, nós conseguimos ao longo da nossa vida ter mais dinheiro ou menos dinheiro. Agora, tempo não dá para voltar para trás. uhum, Tempo é fixo. Ok, que há pessoas que vivem mais anos, depois podemos entrar aqui numa questão de o que é que nós estamos a fazer para viver mais anos ou menos anos, mas pronto, isso é outra questão. Mas ao longo de um dia, todos nós temos 24 horas. E se um terço desse tempo é passado numa coisa que não gostamos, mas depois aí também depende muito dos objetivos das pessoas. Se os objetivos das pessoas forem ganhar, não ter, porque obviamente quando, e aqui estamos a falar das coisas boas, sentimos-nos muito mais preenchidos quando estamos a trabalhar naquilo que nós acreditamos que é a nossa missão. Mas obviamente há um período inicial que é preciso, como estavas a dizer, ter coragem, porque sempre que mudamos de uma coisa para outra, a fase inicial vai ser difícil, por norma. Não é 100% para todas as pessoas que é difícil, mas para a maioria das pessoas na fase inicial vai ser difícil. Seja porque não és conhecida, seja porque estás a aprender muitas coisas diferentes, estás a fazer coisas completamente diferentes daquilo que estavas a fazer. Então a fase inicial é preciso realmente, como estavas a dizer, ter essa coragem. E daí ser tão importante tu estás alinhada com o teu coração e perceber, ok, efetivamente qual é que é a tua missão para te dar essa coragem que precisas para fazer as partes que nem sempre são fáceis e na fase inicial. Não quer dizer que numa fase mais para a frente seja tudo fácil, mas se calhar na fase inicial pode ter uma dificuldade ligeiramente maior, digamos. sim, e esta questão do fazer aquilo que gostamos não é só para quem quer começar um negócio próprio. Isto também dá Sim, para aplicar em pessoas que trabalham para outros. Até porque nem certo? toda a gente tem a vontade de ter um negócio próprio, nem não têm, por exemplo, as skills para isso e nem querem ter e preferem trabalhar para o sonho de outra pessoa. E têm outros sonhos que são fora do trabalho, isso é completamente possível, mas também existem maneiras de, mesmo não estando a fazer um trabalho relacionado com a tua missão, encontrar dentro desse trabalho pequenas missões lá dentro. Imagina, Certo.
estou a imaginar uma pessoa que trabalha em contabilidade. Se calhar dizer que sim, só há empresas que estejam em sintonia com aquilo em que esse contabilista acredita, por exemplo. Se eu fosse contabilista e sou vegetariana, eu não iria aceitar um talho, nem iria aceitar um matadouro para. Sim, Percebes? sim. E aí dá para sentir um certo. Aquele sentimento de estar a contribuir e estar na tua. A ser fiel à tua missão. Certo. Portanto, Sim, nem é tudo estar um tem que ser. bocado alinhada com os valores da Uhum. empresa onde estás a trabalhar. Sim, concordo perfeitamente. Eu acho que ah, nem toda a gente, nem todas as missões de toda a gente precisam estar ligadas propriamente a abrir uma nova empresa, senão Claro. toda a gente tinha que abrir uma nova empresa, não é? Sim. Mas e eu por acaso acabei esta semana de ler o livro ah, do Simon Sinek, que é O Jogo Infinito, Uhum. e ele fala um bocado disso, fala que ele chama a causa justa e como é que as empresas devem ter uma causa justa e as pessoas devem estar alinhadas com essa causa justa, que é, digamos, é, eh, é semelhante a uma missão-propósito. Pronto. E ele diz que as pessoas, não só o líder, mas todas as pessoas que trabalham para a empresa devem estar alinhadas a essa causa justa. E se elas estiverem alinhadas com essa causa justa, vão conseguir não só fazer o que é preciso, mas dar efetivamente o melhor de si, porque sabem que estão a contribuir para essa determinada causa, essa determinada Uhum. missão, esse determinado propósito. Por isso concordo perfeitamente com o que disseste. Essa questão da contribuição, eu acho que é mesmo muito importante. Que é tu teres um sentido de que estás a contribuir para alguma coisa para o mundo. É tipo uma necessidade humana. Eu acho que pode ser. Existem várias necessidades, né? As físicas, nós temos que fazer Sim, xixi, cocó, dormir, comer, isso são as necessidades físicas. Depois existem outras necessidades que é muito giro quando se lê sobre esse tema. E eu acho que uma delas, e o meu contribui muito para nos sentirmos mais felizes, é sentirmos que estamos a contribuir para alguma coisa. Há sim, pessoas, por exemplo, eu fujo completamente à regra, mas há pessoas que sentem que estão a contribuir ao ter filhos. Sentem que é o propósito delas, é ter filhos, sim, sim, sim. educar pessoas consoante os seus valores e aí estão a contribuir para o mundo. No meu caso, coitados dos meus pais, eles sofrem imenso. Eu não quis seguir biologia, eu não quis casar, eu não quis comprar uma casa, eu não quis pronto, o carro, temos carros, mas por acaso foram eles que ofereceram, ainda bem, graças a Deus. Eu não quero ter filhos. Então, eu sou mesmo aquela filha um bocadinho alternativa. Mas lá está, esse sentido de contribuição, no meu caso, é que estou a contribuir para um mundo melhor, na minha perspectiva, que é um mundo mais verde, um mundo mais amoroso, em que se trata bem os animais, em que se trata bem a natureza. Para outras pessoas é ter filhos e sentir que são úteis para essas crianças, que também Sim. essas crianças também vão ter a sua contribuição no mundo. E existem um monte de contribuições que se pode dar para o mundo Certo. e ter Exato. esse presente. Certo. Independentemente de qual seja, não há certo ou errado. Aqui o que é importante é que, efetivamente, por exemplo, no caso estavas a dizer das pessoas que querem ter filhos, que queiram ter filhos efetivamente por elas e não Uhum, porque a sociedade diz que elas devem ter filhos. exato. E porque, obviamente, assim, eu também não quero ter filhos, eu não vou dizer que nunca na minha vida vou ter filhos, porque acho que nunca devemos dizer nunca, mas neste momento não me vejo a ter filhos nunca. Mas não quer dizer que nunca mude a minha ideia. Pronto. Mas eu neste momento acho que já não ouço muito. Eu estou mais mudar de ideias, mas há uns anos atrás ouvia muito isso, porque lá está, a sociedade ainda normal é, lá está, vais para a faculdade, depois entretanto compras uma casa, compras um carro, tens casas, não é? Só depois de casas é que podes ter um filho também, obviamente, não é? Por amor de Deus. Pronto, casas-te, depois tens um filho, dois, se calhar, um ou dois, e não, eu acho que não tem que ser propriamente este caminho. Pode ser, não tem mal nenhum, se for isso os teus objetivos, todos nós podemos e devemos ter objetivos diferentes, que o que é importante é perceber
alinhar um bocadinho aquilo que nós queremos com aquilo que efetivamente o nosso coração nos diz e não simplesmente alinhar aquilo que fazemos com o que a sociedade nos diz que nós devemos fazer. E eu acho Concordo. que isso aí também é o que faz que nós consigamos ou não aproveitar o caminho, porque se nós estivermos simplesmente a fazer aquilo que a sociedade espera de nós, obviamente é muito mais difícil nós aproveitarmos o caminho, não é? Porque nós não gostamos daquilo que estamos a fazer. Às vezes o que a sociedade nos diz que nós devemos fazer está alinhado com aquilo que nós queremos, mas quando isso não acontece é muito mais difícil aproveitar o caminho. Sim, sim. E eu acho que devemos ter muito em conta, e isso tem-me ajudado a seguir sem pensar muito no que os outros pensam, é que tu vais ser sempre julgada. Independentemente faças bem ou mal, não existe bem e mal, mas tudo o que tu faças vais ser sempre julgada. E isso é normal. E é julgada porque na cabeça da outra pessoa existe uma realidade. Existe a perspectiva dessa pessoa, existe a lente dessa pessoa. E ela vai ver consoante a cabeça dela. Certo? Sim, sim, Não é a tua. certo, E ela exatamente. passou por coisas diferentes das tuas e ela nunca vai conseguir calçar os teus sapatos e andar pela tua vida. Ela vai andar na vida dela. E, Certo. e isso deixa-nos um bocadinho mais tranquilos, que é, opa, ela pode estar a julgar, mas é a forma que ela tem de ver as coisas e está tudo certo. Mas tu tens de continuar a seguir a tua vida consoante aquilo que tu pensas e aquilo que tu Sim, e segundo os teus instintos também. Às vezes também temos instintos e intuição, devemos mantermos assim mais apegados a eles e não ao que os outros dizem. Depois, há outra coisa que me ajuda imenso que é às vezes eu acho que alguém está a pensar alguma coisa sobre mim. Mas a maioria das vezes, 99% das vezes, ninguém está a pensar nada sobre ti. Estão lá nas vidas deles, sim, é estão-se a verdade. marimbar para o que tu estás a fazer, até te veem e acham muito bem e tudo mais. Vá, não, porque eu tinha muito esta questão do que é que os outros vão pensar. E isso limitava-me imenso. E agora penso sempre que vem esse pensamento, porque os pensamentos vêm sempre, esses pensamentos padrão que andámos a alimentar há tantos anos, eles continuam a vir, mas eu uso estas duas teorias para. Ok, Diana, faz aquilo que tu achares bem fazeres. Segue. Sim. E como é que achas que isso e essas duas coisas que acabaste de falar está relacionado com a parte de coragem, que é uma das coisas que tu disseste que foi imprescindível para tu conseguires lidar com toda a, digamos, a pressão da sociedade por não seguir aquela a carreira mais tradicional? Eu acho que o meu medo de chegar ao final da vida e perceber que não aproveitei e não segui aquilo que realmente o meu coração queria, esse meu medo é muito maior do medo de mudar, porque mudar pode ser assustador, mas eu tenho um medo maior que Certo. abafa o outro medo e eu acho que eu lido então assim um bocadinho com isso. Então a minha capacidade de mudar é muito grande, já está muito desenvolvida e a minha coragem também está ligada um bocadinho a este. O coragem e o medo andam sempre juntos, não é? Então eu arranjo coragem baseada neste meu medo de morrer sem ter aproveitado nada. Então acho que é isso. Eu tenho mais vontade de sair dos sítios onde não me estou a sentir feliz do que chegar ao final da vida e arrepender-me. Sim, E a minha vida até pode acabar amanhã, então acho que estou a fazer o certo. Amanhã, se eu morrer amanhã, eu sei que eu fiz tudo aquilo que eu consegui para não ficar no sítio onde eu estava infeliz. Acho que é isso. sim, isso é mesmo muito bom ter esse sentimento, Sim. mas Porque eu não tenho medo de morrer. Eu tenho é medo de me arrepender daquilo que não fiz. Estás a sim, sim, perceber? Porque sim, eu não tenho... há pessoas que têm muito medo de morrer, não sei o quê. Eu não é... Ok, eu não queria sofrer, obviamente. Não queria morrer afogada, nem nada disso. Mas eu não tenho medo da própria morte em si. Acho que também tem um sim, bocado a ver com a filosofia a de questão vida é que eu que tenho. eh, quando nós morrermos, lá está, podemos ter essa morte mais dolorosa ou menos dolorosa, mas quando morremos, depois podemos entrar aqui na questão de se acreditamos que na parte da nossa alma e o que é que vai acontecer. Exato. Mas eh, não pensando nessa parte, quando nós morremos, pronto, morremos. Nós não vamos à partida sofrer mais, estamos mortos, não é? Uhum. Por isso, o que pode acontecer é, obviamente, as pessoas que gostavam de nós vão sofrer, mas na minha opinião, isto é apenas uma opinião, eu acho que as pessoas têm muito medo da morte, principalmente pelo que estavas a dizer, principalmente pela parte de não ter vivido aquilo que queriam viver. Obviamente, Uhum. depois também
entra a parte de fazer sofrer as pessoas que estão à nossa volta, mas em questões de individuais, eu acho que a principal causa das pessoas terem medo da morte é não terem vivido aquilo que queriam viver. Pois, mas eu ouço tão poucas pessoas a falar sobre isso e sempre que eu falo ficam tipo. A sério, Diana, tu encaras a morte assim, com essa naturalidade e falas da morte e usas a palavra morte? Eu acho que ninguém pensa muito sobre isso. Ninguém. Muitas pessoas ainda não pensam muito sobre isso e então acho que poderiam pensar um bocadinho mais, mas no sentido de inspiração e não de ficarem com Sim, sim. medo de morrer. Certo, é Sim. isso, é como estavas a dizer, é usar o medo para te inspirar e não usar o medo para te congelar e ficares quieta e não conseguires fazer nada. Uhum. Sim. Sim. E isso acontece com qualquer tipo de medo, seja com medo de morte, seja com. Eu acho que falei disto num podcast. Se não falei disto com um podcast, falei disso com alguém. Mas, por exemplo, medo de fazermos uma apresentação, o medo de estar aqui a fazer esse podcast, por exemplo. Uhum. Nós podemos usar esse medo para de alguma forma nos empoderar, seja através, por exemplo, de ressignificar esse medo em excitação. Porque na prática, aquilo que nós sentimos no nosso corpo quando sentimos medo é muito semelhante àquilo que nós sentimos quando sentimos excitação. Por isso, nós conseguimos ressignificar e usar essa. E não quero isso dizer que não podemos sentir medo e que devemos Uhum. reprimir as nossas emoções más. Não, mas é perceber efetivamente que emoção é que é e ou ressignificar, se for este caso que dá para ressignificar, ou então aceitar a emoção e perceber, ok, não ficar presa à emoção, digamos. Sim. O medo pode ser muito o nosso aliado, se nós soubermos, lá está, ressignificá-lo. Sim. Exato. O que é que achas que te ajudou a saber que estavas no caminho certo a fundar a Vegi? Eu acho que aquilo que me deixou feliz na altura e agora é o feedback das pessoas. Não é? Eu sentir que estou a chegar a elas. Por isso eu acho que é basicamente nisso que me deixa, que me faz continuar. Que é o teu combustível. É o meu combustível, exato. É Sim. saber que sou útil para elas, porque, por exemplo, agora neste momento, eu sinto que ao ajudá-las a fazer as refeições da semana, lhes tiro um peso de cima. Estás a Sim, sim, perceber? sim. E, e eu sei que as refeições são saudáveis, ou seja, também estou a contribuir nesse sentido para a saúde dessas pessoas. E ao mesmo tempo estou a levar a bom porto a minha missão, que é deixar um mundo um bocadinho melhor a nível ecológico e pronto, aquilo que eu já disse, já não vou repetir. Sim. Portanto, é esse sentido, lá está, de contribuição. É que fez com que eu tivesse a certeza que se calhar este seria o meu caminho, a Veggie2Me. Sim. Não sei se É, era aí que queria chegar com a sim, pergunta sim. ou se eu Era isso, era basicamente, se eu percebi bem, aquilo que te ajudou a perceber se estavas no caminho certo foi basicamente perceber que estavas a conseguir efetivamente seguir aquilo que é a tua missão. Isto é, estavas a conseguir levar comida saudável às pessoas e obviamente o feedback era positivo. Isto é, ao mesmo tempo estavas, que é outro ponto que nós falamos, mostrar às pessoas que não se come só alface quando és Aliás, eu nunca faço vegetariana. alface para ninguém. Não, assim neste termos Sim, de marmitas sim, nunca sim. ponho alface. Ele nunca come eu é raro comer alface. Só Eu no por verão, acaso vá. como alface, mas por acaso uma coisa que eu acho engraçada é que as pessoas acham que vegetarianos comem só saladas. E normalmente as pessoas veem saladas como alface, Tomate, tomate, pepino. pepino é já um upgrade. Eh, e eu acho engraçado porque eu acho que a maior parte das pessoas que provaram as minhas saladas, toda a gente diz, ai, que salada mesmo muito boa. Porque as saladas que eu faço têm, ok, tem alface ou tipo Outro espinafres ou verde qualquer.
fruta verde qualquer, tem sempre algo cru, tipo tomate, pepino, sei lá, cenoura ralada, beterraba ralada, e depois pode ter tipo alguns legumes assados, e depois tem molho. Às vezes é só o típico azeite e vinagre, outras vezes tem, sei lá, Sim. tipo maionese vegan, pronto. Tahine, E, assim uma coisa. ou tahine, pronto. E eu acho mesmo engraçado porque, E depois, claro, depois sempre um hidrato, uma fonte de proteína, depois tem várias exatamente, texturas, vários sabores ali misturados e tudo isso deixa a salada 1000 vezes então eu acho melhor. mesmo engraçado quando as pessoas provam, principalmente quando são pessoas que, obviamente, são pessoas que já são vegetarianas, já veem aquela salada mais como normal. Mas para as pessoas que não estão habituadas a comer tantos legumes, provam a salada e ai, essa salada é muito boa. Eu acho mesmo engraçado, por acaso. Eu acho que houve uma vez qualquer que eu até pus um post no Instagram a dizer que as pessoas acham que é uma salada e como é que os vegetarianos normalmente fazem uma salada. Isso é, não sei se puseste em estilo de meme ou assim. Já O não me que o lembro, meu acho que pai foi acha bem. sobre não sei o quê, o que é que a sociedade acha, Sim, podias fazer sim. isso. Era engraçado. Yeah, O que é que as pessoas no geral acham que é uma salada, mas o que é uma salada na realidade? certo, é isso. Um, e, e agora mudando, falámos um bocadinho de como é que sabias que estavas no caminho certo. Certo. E agora voltando um bocadinho do outro lado, diz-me, não sei Sim, se pronto, isso. essa parte do trabalho, do feedback das pessoas é uma parte, mas existe outra parte que é o meu lado, né? Que Sim, estou a era aí que eu trabalhar. queria entrar um bocadinho, Era isso, sim. né? Pronto, e aí, como é que eu percebia? Era que não era aquilo que eu queria. Normalmente nós percebemos melhor quando não é aquilo que nós queremos. Para depois também, quando chegarmos ao que é, aquilo que nós Sim, queremos, termos já tido aqueles exemplos que não eram tão bons, que quando chegamos ao sítio onde queremos estar, temos mesmo a certeza realmente que era aquilo. Então, com as marmitas também eu sentia que estava a trabalhar imenso, eu fazia tudo, eu fazia a comida, eu fazia as compras, eu fazia as entregas, eu voltava para limpar tudo, eu fazia tipo, era tipo muito em volta de mim e eu gastava imenso tempo e o retorno não era assim tão grande e eu não tinha tempo para mim. Depois, ao abrir o restaurante, achei que iria ter um bocadinho mais de tempo para mim, porque a vontade de viajar já vem de há muitos anos. Desde, antes de eu abrir qualquer negócio que seja, eu já sabia que eu queria passar muita parte da minha vida a viajar. Eu não queria esperar pela reforma. Não, não pela queria. forma ou pelo aquele um mês de férias, Ou sim. pelos 22 dias de férias também não, nunca me encaixei muito nisso. Então, nesse das marmitas, passei para o restaurante e como iria ter ajuda, achei que iria ter mais tempo para mim. Mas pronto, é o oposto. Então havia uma ideia romantizada de um restaurante que não se materializou na realidade e também percebi, ok, não é para mim porque me tira muitas horas do meu dia, deixa-me muito estressada porque é um negócio, não é? Sim. Tens todo Tens um pessoas mundo, dependentes, tens um mundo clientes à espera. de responsabilidades para cumprir e não se pode descurar disso. Percebi que não era aquilo para mim, porque eu não tinha tempo para viajar, não tinha tempo para fazer outras coisas, estava muito presa ali e não sentia que conseguisse desapegar, ou seja, eu precisava mesmo de estar lá. Então percebi que não era isso e agora com o serviço de chefe ao domicílio consigo ter a minha agenda controlada só por mim, eu é que decido em que dias é que Sim, quero trabalhar e trabalho só para aquele cliente naquele dia, não preciso me preocupar com muitos clientes, nem em fazer imensa comida que não sei se vou vender ou não, porque era isso que acontecia no restaurante, né? Tu tens que fazer comida, mas não sabes se as pessoas lá vão, né? sim. Pronto, Sim, sim, sim. mas é sempre aquele. Sim, nunca sabes a quantidade de comida, Sim, nunca sabes, e eu porque detesto também além da parte de comida lá, tu também tinhas pessoas que iam lá buscar, certo. e isso faz com que nunca consigas prever Sim, exatamente isso, quantas. isso era um ponto de stress para mim. Então, agora com este novo serviço, eu não tenho aquelas responsabilidades todas de ter funcionários e pronto, ter que pagar ao Estado e essas coisas todas. Tenho que pagar ao Estado, mas pronto, é tudo muito mais simples e, e tenho o meu tempo regulado por mim. Esta questão da agenda e de eu saber que agora já tenho a agenda deste mês mais ou menos definida, já sei quando é que
quando é que vou ter os serviços e quando é que vou poder passear. Estás a Sim. perceber? E isso faz-me sentir muito mais feliz, porque para além de eu estar a trabalhar, também tenho uns dias em que estou a descansar. E, e lá está, esta é a minha parte, é o meu lado. Eu estou a contribuir, mas não estou a ficar para trás enquanto pessoa. Sim, Percebes? sim. Eu acho que essa parte aí é muito importante. Lá está, porque só conseguindo, e aqui também podemos entrar um bocadinho na parte do autoconhecimento, só conseguindo perceber aquilo que é importante para nós, no teu caso a parte de viajar, isto é, uma parte que é muito importante para ti na parte da carreira é ter essa flexibilidade. Uhum. Obviamente, estando a cozinhar é mais difícil ter flexibilidade de localização, porque a menos que queiras cozinhar por todo o mundo, não é? Que se calhar é uma hipótese, Uhum. mas consegues ter essa flexibilidade de horários. E então é mesmo muito importante nós conseguirmos perceber aquilo que realmente é importante para nós e perceber como é que conseguimos alinhar a nossa missão com isso que é importante para nós. Porque se Uhum. calhar para algumas pessoas não precisam ter essa flexibilidade de horário. Se calhar é muito mais importante ter um rendimento estável mensalmente. Ok, então se calhar é mais fácil tu estás a trabalhar para não seres empreendedor, digamos, e estás a trabalhar para outra empresa, outra pessoa. É muito importante perceber aquilo que é realmente aquilo que eu costumo dizer que são os não negociáveis para nós, por exemplo, ter essa flexibilidade a nível do horário, para perceber como é que podemos alinhar a nossa missão com aquilo que é realmente importante para nós. Sim, sim. Isso tem sido a minha luta, que até tem dado bons frutos nos últimos tempos. Mas depois nem sempre é fácil explicar às pessoas que eu tenho andado a saltitar para Lá está, poder as ter, expectativas da sociedade. exato, para poder ter a vida dos meus sonhos, porque eu acho que ainda é muito. As pessoas acreditam muito que a vida tem que ser sofrida e tu, para seres alguém, tens que sofrer muito e trabalhar muito e não dormir e quase não comer e não ligar nenhuma aos teus filhos. E eu acho que isto ainda está assim um bocadinho, principalmente se calhar em Portugal, se calhar noutros países já está um bocadinho mais, tipo nos países nórdicos, por exemplo, Sim, eles já estão muito mais avançados a esse respeito do que nós. Nós ainda temos. Há pessoas que conheço que têm que picar o ponto, mas não estão lá a fazer nada. Tipo, não é sim, não sim. fazer nada, imagina. Eles poderiam estar a trabalhar 5 horas produtivamente e as outras 3 das 8 que está estipulado por alguém não estão a fazer nada, porque ou vão tomar café, ou vão fumar, ou vão ao Facebook, ou vão ao Instagram. Trabalha-se muito por horário e não por objetivos. Exatamente, exatamente. Ainda está muito enraizado em Portugal e eu acho que seria muito vantajoso mudarmos um bocadinho este paradigma. As pessoas iriam se sentir muito mais felizes, seriam muito mais produtivas e muito mais felizes no trabalho, do que esta coisa do picar o ponto e do que, Sim, imagina, estão no escritório só para os outros verem que elas estão, mas podem não estar a fazer assim grande coisa, sabes? Isso por sim. acaso é. Mas lá está, isso tem que e aí eu acho que tem que partir um bocado dos líderes, porque tu obviamente vais fazer como trabalhador, tu vais fazer. Nós somos uma espécie que evolui em sociedade, então nós estamos à procura dessa aprovação e nós vamos fazer aquilo que achamos que as pessoas que estão teoricamente num nível acima do nosso, que achamos que elas vão gostar. Isto é, se achamos que a pessoa, que o nosso líder ou o nosso chefe vai gostar de nós saímos lá a horas, independentemente de termos trabalho feito ou não, é o que nós vamos fazer. E eu senti muita diferença disso, por exemplo, do meu primeiro trabalho para o meu segundo trabalho, antes de ser health coach. Uhum. Uh, que, e lá está, e eu vi um bocado dessa diferença também, porque o meu primeiro trabalho foi em Portugal, o meu segundo trabalho foi na Bélgica. E na Bélgica, apesar de que e nesse trabalho ligeiramente tens um horário, mas já tens muito mais flexibilidade. Eu, por exemplo, eu podia entrar entre as 7h30 e as 10h30, tinha flexibilidade de horário para entrar. E apesar que eu normalmente entrava mais próximo das 7h30, não, eu acho que podias entrar das 7 até às 10, se não me engano. Eu entrava às 7h30,
e depois acabava por sair mais cedo. Mas lá está, eu senti também alguma diferença dependendo dos vários chefes que eu tive na Bélgica, que alguns chefes, se fossem de determinado país, que, que eram mais flexível no horário, e chefes de outro país que sentia mais essa resistência de ok, tens que sair às 6 da tarde, porque se eu saio às 6 da tarde, também tens que sair às 6 da tarde. Só que eu tinha chegado mais cedo que o meu chefe, porque eu estava a entrar às 7h30 e ele estava a entrar um bocado mais tarde, porque tinha filhos, tinha que levar os filhos, etc. E tu ainda sentes muito isso por causa da diferença de culturas. E eu acho que Portugal, acho que está a mudar, mas ainda se sente muito isso, que tu, para ser um bom empregado, tens que ser o primeiro a chegar e o último a sair, independente daquilo que tu faças neste gap de Período de tempo. tempo. Certo? Sim. E eu então luto um bocadinho também para quebrar um bocadinho esse paradigma, que é, eu acredito mesmo que nós podemos ter a vida dos nossos sonhos, tipo, ter o trabalho dos nossos sonhos e ter mesmo o tempo, no tempo livre que temos, Sim, ter tempo livre. A cena é essa. sim, Não, sim. é possível passares numa vida em que não estejas sempre a trabalhar. Sim. E, yeah. E depois uma coisa eu também acho que é muito importante, e agora também falando um bocadinho daquilo que eu acredito ser a minha missão, que é ajudar as pessoas a usarem a saúde para lhes dar mais tempo livre. Porque o facto de se tu estiveres melhor mentalmente e fisicamente e emocionalmente, tu vais conseguir ser muito mais produtivo. E ao ser mais produtivo, tu vais conseguir fazer aquilo que se calhar fazias normalmente em 3 horas, numa hora ou em 2 horas. E essa 1 hora extra, tu vais poder fazer o que tu quiseres, a menos que tenhas que cumprir o horário, não é? Mas se- mas vais conseguir usar o tempo da melhor forma para coisas que ou acrescentar outras coisas que tu gostas de fazer, só porque estás num estado mental, físico e emocional melhor, porque estás Exatamente. mais motivado a fazer, estás mais focado naquilo que estás a fazer. E eu acho que a saúde e o nosso bem-estar têm um impacto enorme no quão produtivo e quão focado nós estamos. Sim, sim, sem dúvida. A parte física, né, que é a nossa saúde, Sim, e a parte do mindset sim, também é super, super importante. E também a nossa parte mais emocional, barra espiritual, que também sim. poderia estar aqui. Sim, 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 sem dúvida. Sim. sim. Não, lá está, nós achamos que estamos alinhados com o nosso propósito, vai fazer com que nós estejamos muito mais motivados a fazer aquilo que estamos a fazer. Então, vai fazer com que mentalmente estejamos mais alinhados, consigamos estar mais focados. E então tudo isto está interligado, digamos. E essa é a tua missão. Sim. E Nunca, peraí, nunca ninguém te faz perguntas, mas não. No teu podcast. eu acho que as dúvidas que nós fomos falando e a parte da pressão da sociedade que nós fomos falando ao longo do podcast, que eu estava-te a perguntar a ti, que eu também são coisas que eu também sinto, esta parte da pressão da sociedade por uma carreira lá menos tradicional e como é que conseguimos alinhar este propósito, esta nossa missão e ao mesmo tempo não descuidar de nós mesmos, porque obviamente depois nós só conseguimos dar o nosso melhor quando estamos no nosso melhor. Nós não conseguimos dar aquilo que nós não temos. Por isso, se nós estivermos mentalmente e fisicamente mal connosco, e não quer dizer que tenhamos que estar perfeitos, porque não existe essa coisa da perfeição, mas nós temos que estar bem connosco mentalmente, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente para conseguir ajudar as pessoas à nossa volta no que quer que seja que é a nossa missão. Por isso é muito importante nós cuidarmos de nós primeiro, antes de tentarmos cuidar dos outros. E isto leva-me a uma questão que é, Mafalda, se alguém que vir este podcast e se começar a perceber que se calhar não está propriamente feliz e que sente muitos vazios e coisas por preencher na sua vida, por onde é que a pessoa começa para começar a perceber de que forma é que é mais feliz? Eu acho que começa tudo com a parte da consciência, a parte do autoconhecimento.
perceber aquilo que é importante para ti, tentar perceber aquelas situações em que nos deixam realmente, aquelas situações em que nos deixam genuinamente felizes, perceber aquilo que nós realmente gostamos, perceber, por exemplo, no teu caso, quando é que choras de alegria, quando é que alguma coisa que tu vês realmente te toca no coração. Isso vai-te guiar no caminho de perceberes o que é realmente importante para ti. E depois perceber, ok, como é que eu posso usar aquilo que é realmente importante para mim e a minha experiência para contribuir por um mundo melhor, seja onde é que for, seja na parte da alimentação, seja na parte de produtividade, seja, sei lá, na parte de roupa, das pessoas sentirem-se mais confiantes a vestir a roupa que eu faço, por exemplo. Seja em que área que for, mas perceber depois como é que eu posso usar aquilo que é importante para mim e a minha experiência para ajudar a tornar o mundo 1% melhor ou 0,0001% melhor. Yeah. Concordo. É que tudo começa no trabalho pessoal, não é? Sim. No percebermos, sentarmos um bocadinho para nos ouvirmos. Sim. Sim, que eu acho que se passarmos o tempo a correr e a saltar, por exemplo, de uma tarefa para a outra, não dá para fazer isso. E eu costumo, por exemplo, dizer nas pessoas com quem eu trabalho, na parte de organização e definição de objetivos, que é importante tu teres o teu calendário quase 100% preenchido. Mas quando eu digo que tens de ter o teu calendário 100% preenchido, não quer dizer que tens que ter das 24 horas do dia. das 10 às 11 tarefa A, das 11 ao meio-dia tarefa B, por aí adiante. Não, tu podes ter 1 hora ou 2 horas que seja no teu calendário em que é tempo para mim, em que é tempo para ir caminhar, tempo para ir ler, porque tudo aquilo que é importante para nós aquilo que nós dizemos que é a nossa prioridade deve estar alinhado com aquilo que nós estamos a fazer na realidade. Porque senão nós estamos a dizer, ok, isto é prioritário para mim, mas na verdade não estou a fazer isto, porque não tenho tempo. Mas é o que nós temos inicialmente, nós temos 24 horas, todos nós temos. Por isso é tudo uma questão de priorizar aquilo que é importante para nós. Então quando estamos a fazer este trabalho inicial de começarmos a trabalhar em nós mesmos e perceber aquilo que é importante para nós, é muito importante nós termos tempo para nós, efetivamente. Temos, seja no calendário, seja de definirmos que na nossa cabeça, que sei lá, das 7 às 8 vou ter tempo para mim. Obviamente, se fores ver séries, é muito difícil perceber o que é importante para ti, não é? Quando eu digo ter tempo para mim, sei lá, ou escrever, ou caminhar, ou fazer alguma coisa que nós gostamos, mas que permita à nossa mente vaguear um bocadinho e não estar sedado a ver uma série qualquer. Não quer dizer que não podemos ver séries, mas têm funções diferentes, vá lá. Sim. Sim. E ter flexibilidade na agenda. Eu noto que quando eu preenchia muito a minha agenda para me sentir útil, Sim. depois acabava por ficar frustrada porque não conseguia fazer tudo e sentia, na vez de me sentir útil, sentia-me ao contrário. Então, ter assim Sim. aquela flexibilidadezinha de, ok, tens esta tarefa que é prioritária, mas as outras vamos com calma, não sejas demasiado duro contigo próprio. Sim, aquilo normalmente o que se diz é que deves definir máximos 3 prioridades do dia e que deves começar por essas tarefas que são prioritárias. É como, eu não sei se já vistes aquilo acho que foi numa palestra. Eu já não me lembro da pessoa que fez este teste, depois este teste já foi replicado 1001 vezes, mas já me lembro da pessoa que fez isto. Eu acho que a pessoa que fez isto inicialmente foi o autor, que eu não me estou a lembrar do nome, mas é o autor do livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Acho que é o autor desse livro, em que basicamente ele numa palestra, o que é que ele fez? Ele pôs um jarro e nesse jarro ele pediu à pessoa para pôr areia pequena. Areia, não areia pequena, areia, não é? E a pessoa pôs. E a seguir disse-lhe, olha, agora põe estas pedras grandes. E a pessoa meteu as pedras grandes.
e não cabiam as pedras todas, porque tinha areia em baixo. E agora depois tirou tudo outra vez do jarro e voltou a repetir, mas começando pelas pedras grandes. Começou a pôr as pedras grandes e disse, ok, isto é a tua tarefa mais prioritária, vamos pôr no jarro, a seguir tens esta tarefa, esta segunda tarefa mais prioritária, mete no jarro, e agora já fizeste as tuas tarefas todas prioritárias, agora pega nestas areias que são as tuas tarefas, o resto das tarefas que tens que fazer, e mete no jarro. E depois a areia já cabia no jarro, porque a Enfiava-se areia dentro vai as conseguir grandes. infiltrar-se nos pequenos buracos que tem dentro das pedras grandes. Isto mostra a importância de nós fazermos primeiro o que ele chama as big rocks, as tarefas maiores, mais importantes, não só porque depois vamos conseguir, estamos a fazer as tarefas mais prioritárias, isto é, estamos a fazer aquilo que realmente é mais importante para nós numa fase inicial, mas também o facto de nós fazermos estas tarefas mais prioritárias inicialmente faz com que nós mentalmente estejamos num estado mais alto para fazer o resto, porque pensamos, o dia já está feito, mas já aconteceu de certeza na maioria das pessoas, quando faz uma tarefa, aquela tarefa que é mesmo difícil logo no início do dia, pensa, pá, já nem preciso fazer mais nada, já tenho o dia feito. Por exemplo, quando vamos treinar de manhã, isso acontece, parece que já ganhamos o dia, porque vamos treinar de manhã. Sim. E aqui é a mesma coisa, é fazer as nossas big rocks primeiro. E lá está, quando eu digo que é preencher o calendário todo, não é tarefa a tarefa. Eu, por exemplo, no meu calendário, eu tenho meia hora que é para ler. Eu tenho meia hora que é para ligar à minha família. Eu tenho meia hora, que normalmente não é meia hora, é 15 minutos, mas pronto, tenho lá meia hora para meditar. Porque eu acredito que isso aí é importante para mim. Então está no meu calendário. Mas pronto, mas depois também aí podemos entrar um bocadinho de... acho que varia muito de pessoa para pessoa o calendário. Há pessoas que depois, se têm no calendário, depois ficam muito estressadas se não fazem. Há pessoas que têm o calendário, mas conseguem usar o calendário como o plano inicial, mas não ficam estressadas se surgir alguma coisa e se tiverem que readaptar. Pronto. Aí depois também varia um bocado de pessoa para pessoa, vá lá. Mas A mim deixa-me super feliz eu saber que no meu calendário, tanto do mês como do ano, como ou nos próximos 6 meses, tenho sim, lá viagens marcadas, sabes? E sim, isso faz com que eu fique entusiasmada para fazer todo o resto. Porque eu yeah, sei que vou sim, ter aquele prémio, sabes? E sim, pronto, lá está. Isto é uma maneira que eu tenho de me motivar. Se calhar há outras maneiras que outras pessoas vão encontrar para se motivar elas próprias, que pode não ser igual à minha ou à tua, não é? Que também certo, guardas sim, momentos sim, do dia para fazer as sim, eu coisas que sabes que te fazem bem. eu acho que isso é muito importante. Eu acho é que é preciso perceber, imagina que tens uma viagem, estamos no. Hoje é dia 1 de março, pronto, estamos em março. Imagina que tens uma viagem só em dezembro. É muito. Vai ser difícil te conseguiste automotivar se só tiveres o teu prémio Uhum. daqui por tantos meses, estás a perceber? Sim, Então mas eu pode não ser. faço assim, eu tento meter ao longo do ano. Pronto, lá está. Mas para a maioria das pessoas que têm os 22 dias de férias, que se calhar te fazem, sei lá, uma viagem grande e uma pequena, por exemplo, depois também podem apanhar os fins de semana e assim, mas pronto. Mas se calhar para a maioria das pessoas é uma viagem grande e uma pequena. Torna-se ainda mais importante fazer o que falámos inicialmente, é aproveitar o processo e ir gostando, porque senão é muito difícil nós conseguirmos estar felizes se a nossa recompensa é só de 6 em 6 meses. Certo. Por isso é que para construir um hábito pode ser importante, por exemplo, definir, obviamente, uma recompensa que não seja totalmente oposta ao hábito que tu queres fazer, não é? Não vamos começar a fazer exercício físico sempre que vou fazer exercício físico como um bolo, não é? Mas pronto. Mas em quase todos os livros que há sobre construir hábitos, fala-se de associar determinado hábito a uma recompensa por causa disso. Uhum. Uma recompensa imediata, porque o nosso cérebro depois vai conseguir produzir hormonas que nos motivam se nós tivermos essa recompensa imediata, coisa que não acontece se a recompensa for daqui a 6 meses. Sim, mas isso faz-me lembrar também um livro, o último livro que eu li, que se chama
The Mind of Extraordinary People, ou uma coisa assim. Não, qualquer coisa of the Extraordinary Mind. E o que ele diz lá é que nós devemos ter objetivos não tão dependentes no exterior. Ou seja, imagina, um objetivo ser. Eu quero ser rica. Mas isso vai depender também muito das circunstâncias exteriores. Então, em vez de ter esse objetivo final, este será um objetivo, a mean objective, que é um objetivo para chegar a outro objetivo final, que será, Sim. imagina, eu quero ter experiências espetaculares na minha vida. Porque Sim, imagina, sim. esse ter dinheiro é para pagar essa experiência. Normalmente há experiências que não se pagam, mas há outras que se pagam. Certo, sim, sim. Então, eu vou ter a minha vida cheia de experiências espetaculares. E tu, qualquer coisa da tua vida que já estejas a sentir que está a ser uma experiência espetacular, já estás a ter esse objetivo cumprido, já estás a viver esse teu Sim. sonho, sabes? E eu achei Sim, isso sim. super inteligente, porque lá está, é uma recompensa imediata e não só quando fores rica. Porque o ser rico é só um meio para tu te sentires feliz Atingir nessas nada. Sim, sim. experiências. Sim, sim, é isso. Por acaso tocaste aí num ponto que eu acho que é mesmo muito importante, que é nós às vezes dizemos, queremos ganhar X, queremos ganhar Y, queremos, meu objetivo é até ao final do ano ganhar Y. Mas a verdade é que nós não queremos esse dinheiro, porque dinheiro é simplesmente uma moeda de troca para alguma coisa. Seja viagem, seja experiência, seja um carro, seja uma casa. Nós não queremos dinheiro, nós queremos Temos essa experiência. aquilo que o dinheiro traz, Exatamente. basicamente. Só que o que acontece é que a maior parte das vezes em que nós estamos a definir, queremos o dinheiro para depois querer uma coisa, por exemplo, um carro, e não, por exemplo, uma experiência, o que vai acontecer é aquilo que nós falamos inicialmente, que nós vamos nos sentir contentes, muito, muito contentes no início, quando temos o carro, mas depois o nosso grau de felicidade vai diminuindo exponencialmente. Porque é um bem material. Enquanto que há um curso no Coursera que chama-se The Science of Wellbeing e em que ela fala disso, em que basicamente, e ela dá vários exemplos, há exemplo, por exemplo, de casamento, do Euromilhões, e ela diz que há estudos em que provam precisamente isso, que o facto de quando tu atinges ou ganhas determinado bem material, que a percepção de felicidade que tu achas que vais ter quando compras esse carro, por exemplo, que é muito maior do que a felicidade que tu realmente tens quando ganhas o carro. Enquanto que quando é como uma experiência, tu achas que não vais ficar tão feliz com essa experiência, mas na realidade, quando experiencias o que seja, ficas muito mais feliz. Por isso, quando é bens materiais, tu achas que vais ficar muito mais feliz do que na realidade ficas. Chega a hora e não ficas tão contente por causa do carro, por causa da casa, por causa do que seja. Mesmo com uma casa. Se calhar que tu vais ficar contente não é com a casa, se calhar tu vais ficar contente é com o facto da casa ter, sei lá, uma sala grande e permitir que tenhas a experiência de estar com a tua família toda à volta da mesa. Porque não é casa, é a experiência que a casa te traz. É exatamente isso. Até, eu acho engraçado, eu e o Pático nós queremos um dia ter uma casa, mas nós queremos uma casa super pequena, mas ter uma parte exterior para receber pessoas maior, tipo, ser maior. E também porque eu gosto muito de hortas e tal, para ter um espaço para cultivar. Portanto, aí é o exemplo mesmo perfeito de que a experiência é muito mais importante. A experiência de ter pessoas reunidas à volta de uma fogueira, por exemplo, nós queremos ter uma fogueira exterior, onde estejam as pessoas à volta, ter um churrasco para fazer tofu grelhado, ter uma horta para poder tratar da minha horta. Isto é uma experiência, isto não é, Sim, é não é isso. uma coisa física, não é, eu não quero comprar um barco. A não ser que pensasse que todos os meus amigos adorassem andar de barco. E se calhar poderia pensar na eventualidade de um objetivo ser ter um barco, mas eu acho que é muito mais inteligente e se nós pensarmos através da experiência e não através das coisas, até porque essas coisas tu podes não obter, não é? Pode acontecer alguma coisa e esse teu objetivo final de ter uma coisa pode estar demasiado dependente dos fatores externos.
Sim, sim. E Enquanto depois que eu as estava a experiências estão completamente dependentes da tua perspectiva. dizer, certo? Tu podes E depois, mudar. e depois o que estavas a dizer faz todo sentido, que o facto de definir o objetivo como uma experiência, depois é muito mais fácil tu conseguires ter essa experiência mesmo antes de ter, por exemplo, no caso que estamos a falar, é muito mais fácil tu teres a experiência de conseguir estar à volta da mesa com a tua família, Uhum. mesmo antes da casa, do que simplesmente esperar que tenhas que ter a casa para ter essa experiência. Isso é, tu consegues, digamos, antecipar essa experiência que é o que estavas a dizer, consegues ter Recompensa. essas recompensas mais cedo, exatamente. E ao termos a sensação que já estamos a viver a vida de sonho, isto Sim, leva a uma conversa que nós já tivemos, que é da manifestação, né? sim. Que ajuda, tu estás a sentir já aquilo, emocionalmente já estás a sentir que estás a viver a vida de sonho, apesar de, imagina, ainda não teres 1 milhão de euros na conta, ou assim, Sim, ou seja, isso vamos a dar exemplo do dinheiro, mas acho que nem eu nem tu nos focamos muito nisso, mas é o que a maioria das sim, pessoas, se sim. calhar, pensa ainda. Um, já estamos a sentir que estamos a viver aquela vida e estamos a libertar para o universo essa energia, essa vibração de eu estou a Sim, viver a vida dos meus sonhos. E mais coisas dessas vão ser retribuídas. sim, E às sim. vezes sem nós percebermos, sem nós fazermos assim, um esforço enorme e andamos a sofrer para ser para Sim, essas coisas acontecerem, porque elas já estão a acontecer na realidade. Tem tudo a ver com a perspectiva como nós encaramos o nosso dia a dia e os nossos objetivos. Lá está lá esta. está. Porque não é, e é, o que é uma coisa também que falaste inicialmente, que é, não é aquilo que nos acontece, é a forma como nós interpretamos aquilo que nos acontece. Exato. E o facto de estás a pensar, conseguires visualizar o teu futuro, tu vais estar muito mais e nós estávamos a falar disso no outro dia, vais estar muito mais atento aos sinais do universo para isso. Enquanto que se tu estiveres a achar que vai correr tudo mal, tu Uhum. vais estar muito mais atento e se calhar de uma coisinha muito pequena vais fazer um drama porque pensaste, "Pronto, já estava mesmo à espera disto, tudo me corre mal", porque já vais estar nessa mentalidade. É, é muito do conseguir visualizar e conseguir trazer, alinhar a mente e a nossa parte emocional com aquilo que nós queremos construir no futuro. Sim. Isto de nós tentarmos definir objetivos para a nossa vida e de nos conhecermos e de sabermos o que é que queremos atingir e quais são os nossos sonhos, não é só assim. Ou seja, nós temos que ser inteligentes ao definir os nossos objetivos. Porque se nós Certo? formos definir objetivos, lá está, muito focados no físico, muito possivelmente isso não está alinhado com o nosso coração e muito possivelmente isso é logo uma maneira de nós nunca conseguimos atingir isso e nunca vamos ser felizes porque focámos numa coisa que não foi, que não está, que não foi pensada de forma inteligente, não é? Da definição de objetivos. Não basta só definir objetivos, também temos que saber defini-los, saber Certo? ser Sim, inteligente ao defini-los, não é só porque X pessoa tem um Ferrari, não é por isso que eu vou querer ter um Ferrari, não é? sim, sim. Sim, uma coisa que eu também por acaso um exercício que eu costumo fazer com as pessoas com quem eu dou coaching é, sei lá, uma pessoa que quer começar a fazer exercício físico. Mas porquê que queres começar a fazer exercício físico? É porque vês na televisão que fazer exercício físico faz bem? Mas porquê é que tu, como pessoa específica, queres fazer exercício físico? O que é que tu achas que daqui por 1 mês, 2 meses, quando estiveres a fazer exercício regularmente, o que é que achas que isso vai mudar na tua vida? E perceber exatamente, lá está, novamente, porque é que estás a fazer o que estás a fazer e não fazer simplesmente porque a sociedade te diz que deves fazer exercício físico, deves comer saudável, seja lá qual for a definição de saudável, que deves ter um emprego a ganhar X, a trabalhar estas horas, perceber porque é que estamos a fazer ou porque é que queremos fazer aquilo que dizemos que queremos fazer, basicamente. E não andar nesta roda do hamster que é seguir aquilo que nós vamos ouvindo, não é? Tipo, Sim, sim. sermos nós a dar a resposta. A resposta até pode ser igual à que nós temos estado a ouvir, Certo? mas Sim, pode não exatamente. ser. E isso é logo a diferença entre
sentires que estás a ter uma vida com significado ou estás a passar aqui só porque sim. E acho que isso é um bocado uma ingratidão, não é? Tipo, se nos foi dada esta oportunidade de vir aqui para a Terra viver, nós só temos é que aproveitá-la, tipo, viver lá ao máximo, não andar aqui só por ver andar os outros, tipo, acho que isso é um bocado desperdício, desperdício mesmo. Concordo. Sim, sim, sim. E eu acho que uma coisa também que eu acredito muito é que todos nós que não há pessoas especiais, todos nós temos uma versão, aquilo que eu chamo uma versão super dentro de nós. Temos é que trabalhar para ela, temos é que perceber efetivamente o que é que nós queremos fazer, o que é importante para nós e começar a caminhar na direção de onde quer que seja que queremos ir. Mesmo que que não seja um caminho, uma linha reta, que vai andar aos S, porque vamos tentar, como por exemplo nós falamos, tu tens a tua missão, mas não foi logo nesta direção. Foi snacks, assim foi a Veggie to Me, a parte das marmitas, a seguir foi a Veggie to Me restaurantes. Isto é, não foi sempre em linha reta, mas foste sempre ouvindo, alinhando aquilo que estavas a sentir o teu coração e percebendo, ok, estou aí no caminho certo, tenho que redefinir o meu caminho, sim ou não, e perceber onde é que tens que ir a seguir. E eu usufruí do processo, rir um bocadinho das nossas parvoíces. Sim. Não, eu também há outra coisa que eu acho que tenho vindo a aprender é não me levar tanto a sério. Estás a ver? Sim. A questão da perfeição, né? Nós sempre crescemos um bocado nesta coisa de tentar atingir a perfeição e de sermos o melhor e de agradarmos a toda a gente e de sermos um exemplo de pessoa bem comportada e depois isto, nós temos na nossa cabecinha começa a Diana que diz tens que ser perfeita, fazer tudo de forma perfeita, anda sempre a chatear, mas não, nós temos é que, eu acho que pelo menos para mim ajuda-me imenso, que é não me levar tanto a sério. Sim. Brincar também, a vida é para brincar. E depois também fazer as coisas perfeitas é perfeito perfeito para quem? Perfeito para a sociedade? Ou perfeito para nós? Não. Sim. E só uma última pergunta, que conselhos, que foi também um bocado a pergunta que tu me fizeste a mim, mas que agora faço parecida a ti. Que conselhos é que achas que davas a alguém que está a buscar, à procura do propósito ou da sua missão? A minha resposta vai um bocado levar à tua, não é? Eu acho que é muito um trabalho pessoal de autoconhecimento. Mas de que forma mesmo é que, tipo, prática, é que a pessoa pode chegar lá? Eu acho que muito por praticar meditação, lá está, ter tempo para si, para passear, por exemplo, na natureza, enquanto está. Porque uma meditação, as pessoas têm um bocado a ideia que a meditação é não pensar. Certo. Sim. Errado. Não. Meditação pensa-se, só que escolhe-se os pensamentos. E também, por exemplo, uma caminhada pode ser considerada uma meditação. Ouvir o próprio coração, no meu caso eu já sei como é que ele se manifesta, mas cada um depois pode encontrar a forma de como o seu se manifesta. Comigo é com as lágrimas ou com vontade de chorar, e percebo aí que são coisas que são para mim. Então percebo o meu propósito muito com isto, de eu ver várias coisas, várias pessoas a falar e ver coisas na natureza e ver animais e não sei o quê, e tudo isso me toca e eu percebo que é aí que eu tenho que me focar. E depois aí pesquisar muito e nunca parar de fazer questões a nós próprios. Escrever, por exemplo, ajuda imenso a conhecermos, a falar com pessoas que estejam mais ou menos naquela vibração de se conhecerem e que estejam abertas a novos assuntos. Às vezes escolher o círculo de amigos eu acho que é muito importante. E acaba por acontecer mesmo sem nós saber, sem nós fazermos por isso. Apesar de que temos que estar abertos e receptivos a que novas pessoas entrem na nossa vida. Sim. Eu noto que atraímos mutuamente pessoas que falam do mesmo que nós e que se interessam pelo mesmo que nós.
E isso Sim. faz-nos crescer e faz-nos, ao ver o exemplo no outro, ou até ouvir coisas que o outro diz, se calhar isso também faz sentido para nós e também estamos a ajudar-nos a conhecer-nos. Certo. Então Sim. é muito isso, é relacionarmos com pessoas que estejam nessa vibração, ler sobre esse tema. Sim. Eu acho que Pronto, ter um coach, por exemplo, ajuda muito. Eu acho que eu já fiz sessões de coaching e também me ajudou a questionar imensas coisas sobre mim, ou a ir a seminários relacionados com esse tema do autoconhecimento. sim. Isso eu acho que é tipo um impulsionador. Se não estiverem dispostos a passar pelo processo sozinhos, que é muito demorado, ir a pessoas que nos fazem questões ou que nos fazem fazer questões é muito mais rápido. Ou até o Sim. psicólogo também funciona. Eu acho que sozinho e basicamente quase todas as táticas que tu disseste, tanto a parte da escrita como a parte da meditação, seja meditação mais parada, seja meditação a caminhar, é tudo para nós estarmos mais conscientes daquilo que nós estamos a sentir e aquilo que nós estamos a pensar, isto é, estamos mais presentes. E o facto de irmos, seja um seminário, seja uma palestra, seja coaching, seja o que for, é como se te obrigasse a estar mais presente. Obviamente podes estar numa sessão de coaching, numa palestra, a pensar no projeto que tu vais ter que entregar no dia seguinte, mas é menos provável isso acontecer do que se tu estiveres a meditar sozinho, porque tu vais ter alguém, seja a fazer perguntas, seja alguém a explicar-te alguma coisa, então é mais fácil isso acontecer. Mas é trazer, é começar a estar mais consciente, seja do que estamos. Seja estamos mais consciente quando estamos a lavar a louça, seja estamos mais consciente quando estamos com a nossa família, porque só quando estamos mais conscientes é que vamos conseguir perceber aquilo que estamos a sentir, aquilo que estamos a pensar e aquilo que realmente nos toca, aquilo que realmente que não nos toca tanto, que não nos importa tanto, só quando estamos mais presentes. Vá lá, que é uma coisa também que como estamos, e aqui podíamos estar mais aqui uma hora a falar disto, não é? Mas estamos numa sociedade que é muito de fazer, torna-se difícil estar presente, porque não estamos no ser, estamos sempre no fazer. Exatamente. E se quiserem saber um bocadinho mais sobre este assunto, é ver o podcast com o Diogo, que ele fala do feminino e no masculino e que tem tudo a ver Sim, com isso, com o que acabaste de dizer. sim, exatamente. E agora queria te perguntar só se queres deixar alguma rede social e se queres partilhar algum projeto que tenhas neste momento. Já fomos falando de alguns também. Sim, já fomos falando, é a Vegetomie. E neste momento o projeto que está implementado é o Personal Chef. Personal Chef, sim. Que eu faço a comida, vou à casa das pessoas, maioritariamente em Aveiro, mas também pode ser noutro local do país se eu por acaso estiver em viagem. Porque eu tenho uma carrinha, não falámos da carrinha, tenho uma van que eu e o meu namorado transformámos e vamos viajando quando podemos, portanto há sempre a possibilidade de poder ir trabalhar para outra zona do país, um dia, 2 dias. Mas o que eu faço é ir à casa das pessoas e preparar as refeições para a semana toda. A pessoa é que escolhe do menu pré-existente, a pessoa é que escolhe à sua medida. E é isso. O meu Instagram pessoal às vezes faço algumas partilhas assim um bocadinho mais aleatórias. Mas sim, o meu projeto principal é Vegetomie. Sim. E a parte boa também, que também já falaste no meio do podcast, do parte do personal chef, é que tu consegues adaptar, isto é, não só a pessoa pode escolher do menu, mas também consegues adaptar se, por exemplo, a pessoa tiver um plano, alguma intolerância ou algum plano de uma nutricionista, por exemplo, consegues fazer também e adaptar-te às necessidades, lá está, é como se fosse um PT, mas para a comida. Mas para a comida. Exatamente. Exatamente. É mesmo isso, é tipo personalizável. Por isso Sim, acho que é sim, super, exatamente. super prático. Para quem não tem tempo para cozinhar, acho que é mesmo top. Sim, e a comida, ainda não provei a parte do personal chef, mas a comida tanto da Bege Marmitas como da Bege Tomi restaurante era muito boa. Pronto, Partiu-me continua a ser eu a coração. cozinhar, por isso é capaz de saber O mais ou menos. coração quando soube que ia fechar. Mas podes continuar
a usufruir. Sim. Olha, muito obrigado mais uma vez por ter estado aqui comigo hoje neste podcast. Gostei muito. Acho que podíamos estar aqui mais 1h30 ou mais 2 horas a falar. Uhum. Já dissemos aqui que não falámos da parte da VEN, que acho que era um tema também muito interessante para falarmos da parte do, digamos, do minimalismo. Acho que essa parte também é muito importante e podíamos ter, se calhar no próximo podcast, ou mesmo da parte, nós introduzimos um bocadinho a parte do treinar, do crossfit e do vegetarianismo. Também não falámos dessa parte, também acho que era um tema interessante. Por isso acho que Havia temos vários temas mesmo, se novos começares a podcasts, falar certo? da meditação, do estar presente, da leitura também, Sim, de relações. Eu acho que também era um tema que nós as duas também podíamos falar. é verdade. A tu mais, porque Sim, não, sim. Não é mais, acho que não tenho mais que falar, independentemente de ser mais anos de namoro, mas sim, percebo o que tens a dizer. e da parte espiritual também podíamos E da falar. parte espiritual, sim. Temos Gostamos aqui muitos temas, temos aqui mais 10 imensos. podcasts para fazer. Exato. Olha, muito obrigado mais uma vez por estás aqui. Espero que os nossos ouvintes tenham gostado. Espero que tenham aprendido alguma coisa aqui com a minha conversa com a Diana. Que comecem a ver a vida mais como uma jornada e não tanto como um objetivo. E comecem a aproveitar e também é uma coisa que nós falamos, que não é o facto de vocês perceberem qual é a vossa a missão, o vosso propósito, não quer dizer que tenham que se despedir amanhã para procurar uma coisa completamente diferente. A vossa missão e o vosso propósito pode partir simplesmente de fazer alguma coisa fora do vosso contexto de trabalho, ou pode simplesmente ajudar-vos a interpretar o vosso atual trabalho de outra forma e com mais entusiasmo, mas que acho que se tivesse que dizer, digamos, a principal mensagem com este podcast é realmente verem a vida como uma jornada e não como um objetivo. Yeah. E como algo a aproveitar e Sim, sim, não uma coisa pesada, tipo uma coisa assim leve. certo. É como dançar. Exatamente. Eu é que agradeço por esta oportunidade. Como tu sabes, eu adoro partilhar as minhas ideias, que podem não ser as ideias certas ou erradas, mas são as minhas ideias e ficaria muito feliz se alguém se inspirasse por elas, as minhas e as tuas, porque normalmente até temos as mesmas ideias, ou as mesmas ideias sobre a vida, vá. Certo. Portanto, se sentirem inspirados, para mim já é tipo maravilhoso. Sim. E obrigada, Mafalda. Acabaste de assistir mais um podcast Supera-se. Espero que tenhas gostado, espero que de alguma forma este vídeo vos inspire a querer procurar o vosso propósito, a querer ver a vida mais como uma jornada a ser vivida do que propriamente um objetivo a ser atingido. Se gostaste, podes colocar um gosto, podes subscrever ao canal e ainda podes ativar o sino para que recebas notificações sempre que eu lançar um novo vídeo. Se quiser saber mais sobre os meus projetos de coaching, podes ver mais em superas.pt/produtos. Vemo-nos no próximo podcast e vamos nos tornar super juntos.